Fala pessoal, William Mendes aqui, espero que vocês estejam bem. É sempre bom, né, a gente falar sobre Vasco da Gama. O Vasco é a nossa paixão, o Vasco é a nossa vida, né? E recentemente tem acontecido muitas coisas aí dentro do Vasco, coisas que competem mesmo aos canais que falam de Vasco, falar, cobrar, trazer seus conteúdos. Eu tenho esse canal de Vasco aqui, mas é um canal de torcedor. É um canal que eu comecei até legalzinho e tal, falando algumas coisas de estatísticas, e trazendo estatística de jogador, porque eu realmente acreditava, não na 777, mas eu realmente acreditava que depois que o Vasco voltasse para a primeira divisão, a gente teria um pouco de paz. Disseram que a gente não ia sofrer, né? Disseram que a gente não ia mais chorar. Disseram que a gente ia andar de glória em glória, de vitória em vitória. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, que muitos youtubers aqui não falam. Sabe o que é? Mentiram, viu? Eu comecei esse vídeo aqui com essa brincadeira, esse meme do Ricardo Oliveira que está se tornando um viral aí entre os torcedores do Vasco, porque traduz muito bem o que é o Vasco hoje. Um Vasco de mentiras, um Vasco de falsas promessas. E assim, primeira coisa que eu vou falar nesse vídeo aqui é que eu estou me preparando para fazer outro vídeo aqui, para outro canal. Mas enquanto eu espero o meu computador ligar ali, dá pra gente trocar essa ideia aqui bem rapidinho falando sobre o Vasco. O que a gente esperava do Vasco vindo para a primeira divisão, se reformulando? A gente esperava no mínimo um time competitivo, um time que jogasse, um time que brigasse. Até agora, nada disso está sendo feito. E a gente tem que cobrar, a gente tem que falar. Porque os canais de Vasco da Gama que deveriam fazer isso, não o fazem. Então a gente tem que correr atrás disso. A gente tem que falar o que é importante. E depois de muito tempo, a torcida do Vasco misteriosamente resolveu começar a cobrar a 777, né? As gestões que estão administrando a 777. Gestões essas que são as mesmas do clube associativo. Senhor Jorge Salgado, o famoso Esqueceram de Mim, né? Como tá aí na capa. Senhor Carlos Osório, o famoso encantador de Nutelas. Esses dois não estão sendo cobrados. Por que esses dois não estão sendo cobrados? Se participaram ativamente da venda do Vasco da Gama. Por que canais de YouTube que venderam a ilusão de que o Vasco seria uma nova era estão escolhendo o Luiz Melo como bode expiatório para poder criticar? Luiz Melo tem culpa? Tem. Luiz Melo é incompetente? É. Mas por que não estão cobrando do Salgado? Por que não estão cobrando do Carlos Osório? Será que é por causa da política? Será que é porque é ano de eleição? Gente, presta atenção. Abra o olho, torcida do Vasco. Nada mudou. Nada mudou. Os políticos estão aí. Os monstros do pântano estão aí. Vestidos de ovelha. São os mesmos caras. São os mesmos interesses. Se aproveitar do Vasco. São os mesmos objetivos que era no clube associativo. Sugar o máximo que puder do Vasco. O Vasco hoje é 70% SAF,
30% associativo. Quem é o presidente do associativo? Jorge Salgado. Quem vendeu o Vasco? Jorge Salgado. Quem estava na gestão Salgado quando era associativo? Luiz Melo. Quem é o gerente da SAF? Luiz Melo. Contrataram o Barbieri, técnico inexperiente, e muitos jornalistas aí, canais de YouTube ficaram soltando fogos. A gente conhece, quem conhece o Barbieri do Flamengo sabe que o Barbieri não admite culpa das coisas. Aquilo lá ele foi chutado. Aqui ele é tido como um técnico de prateleira alta. Abra o olho, torcida. O Vasco corre o risco de acabar. E muita gente não está se dando conta disso. Se amanhã ou depois do Vasco acaba, canais de YouTube vão dar um jeito de falar de outras coisas. Vão criar canais ocultos para falar de Flamengo, para falar de Palmeiras. Porque para você fazer vídeo para o YouTube, você não precisa mostrar sua cara. E o Vasco vai acabar. Quando eles não puderem mais usar o Vasco vai acabar e os canais de YouTube vão perpetuar com outros conteúdos. Isso se já não fazem, tá? Isso se já não tem canal aí de Vasco, de torcedor do Vasco, fazendo vídeos de outros clubes com outros nomes. Então abre o olho, torcida. Abre o olho. O Vasco tem que ser eterno e tem que ser prioridade. Beleza? E vamos cobrar do Jorge Salgado. Não vamos esquecer dele não. Não vamos esquecer dele quando ele entrou falando que não, porque nós temos que melhorar, que nós vamos estruturar. Não vamos esquecer dele não. Vamos esquecer do Carlos Osório também não. Que falou que o Jorge Salgado, ninguém no mercado tinha competência de um Jorge Salgado. Não esquecer desses dois não. Tá show, galera? Qualquer hora eu volto aqui e faço um vídeo aqui pra vocês aqui falando sobre Vasco da Gama. Beleza? Valeu, fui, saudações vascaínas.